Passei 7 anos da minha vida pagando tratamentos médicos falsos para meu irmão porque meus pais me fizeram acreditar que eu era culpada pelo acidente dele. Antes de eu começar a contar a minha história, me digam de onde vocês estão assistindo esse vídeo. Vamos lá, meu nome é Helena, tenho 29 anos, e há 7 anos carrego um peso que parece aumentar a cada dia que passa. Trabalho como fisioterapeuta em uma clínica no centro de São Paulo, ganho bem o suficiente para uma vida confortável, mas meu salário nunca foi realmente meu. Desde que meu irmão mais novo, Gabriel, teve o acidente que o deixou em cadeira de rodas, cada centavo que ganho tem um destino já definido: cuidar dele. Acordo às 5:30 da manhã todos os dias. Não por escolha, mas porque meus pais estabeleceram uma rotina rígida para Gabriel que exige minha participação antes do trabalho. Banho assistido, medicamentos, exercícios matinais, café da manhã especial. Tudo isso antes das 7 horas, quando preciso sair para chegar na clínica. Helena, o Gabriel está te chamando, grita minha mãe do quarto dele assim que entro na cozinha para tomar um café rápido. Suspiro e deixo a xícara no balcão. Gabriel tem 25 anos, é formado em administração e perfeitamente capaz de falar por si mesmo, mas meus pais o tratam como se fosse uma criança desde o acidente. E por algum motivo, sempre preciso ser eu a resolver qualquer coisa relacionada a ele. Bom dia, Gabi, digo entrando no quarto dele. Que foi? Desculpa te incomodar, ele diz, sem levantar os olhos do celular. A mãe disse que você precisa me dar os remédios antes de sair. Você não consegue tomar sozinho? Ele finalmente me olha, e há algo no seu rosto que não consigo decifrar. Consigo. Mas você sabe como ela é. Sei. Minha mãe, Cleusa, desenvolveu uma obsessão com os cuidados do Gabriel que beira o patológico. Ela não confia em mais ninguém para fazer as coisas do jeito certo. Exceto em mim. Eu sou a única pessoa autorizada a cuidar do Gabriel quando ela não está por perto. Preparo os medicamentos na ordem exata que ela me ensinou. Primeiro o anticonvulsivante, depois o relaxante muscular, por último as vitaminas. Gabriel toma tudo em silêncio, como sempre. Helena, ele diz quando termino de organizar os remédios, você não acha estranho a quantidade de medicamentos que eu tomo? A pergunta me pega desprevenida. Como assim? São 12 comprimidos diferentes. Todo dia. Há 7 anos. O médico disse que era necessário. Eu sei, mas... Gabriel hesita. Às vezes eu me sinto meio zonzo, sabe? Como se meu cérebro estivesse sempre embaçado. É normal, Gabi. Medicamentos psiquiátricos podem ter esses efeitos. Ele aceita minha explicação, mas continua com aquela expressão estranha. Preciso sair correndo para não me atrasar, então não penso mais no assunto. Na clínica, minha rotina é intensa, mas gratificante. Trabalho principalmente com reabilitação neurológica, ajudando pessoas a recuperarem movimentos após acidentes ou derrames. É irônico como sou competente ajudando estranhos a se recuperarem, enquanto meu próprio irmão parece cada vez mais dependente. Helena, você parece cansada, comenta Dr. Marcos, meu supervisor, durante o intervalo do almoço. Estou bem. Quando foi a última vez que você tirou férias? A pergunta me faz parar para pensar. Não me lembro. Nos últimos 7 anos, nunca tive férias de verdade. Qualquer folga que consigo é imediatamente preenchida com consultas médicas do Gabriel, fisioterapias extras, ou alguma emergência relacionada aos cuidados dele. Não preciso de férias, respondo automaticamente. Dr. Marcos me olha com ceticismo. Helena, você tem 29 anos e trabalha aqui há 5. Nunca vi você sair mais cedo, nunca a vi faltar por motivos pessoais, nunca a vi relaxada. Isso não é saudável. Minha situação familiar é complicada. Seu irmão? Aceno com a cabeça. Dr. Marcos conhece superficialmente a história do Gabriel, mas não os detalhes. Não como é realmente viver nessa casa. Helena, posso dar uma sugestão? Como médico e como alguém que se preocupa com você. Claro. Considere procurar terapia. Cuidadores primários frequentemente desenvolvem síndrome de burnout. Você mostra todos os sinais. A sugestão me incomoda mais do que deveria. Eu não sou a cuidadora primária. Meus pais cuidam do Gabriel. Dr. Marcos me olha com uma expressão que não consigo interpretar. Helena, você trabalha 8 horas por dia, volta para casa e trabalha mais 4 horas cuidando do seu irmão. Financeiramente você é responsável por 80% dos custos médicos dele. Como isso não faz de você a cuidadora primária? Não tenho resposta para isso. Chego em casa às 7 da noite, como sempre. A primeira coisa que ouço é minha mãe gritando do quarto do Gabriel. Helena, que bom que chegou. O Gabriel passou mal à tarde e estou preocupada. Corro para o quarto dele e encontro minha mãe em estado de pânico absoluto. Gabriel está na cama, pálido, mas aparentemente consciente e orientado. O que aconteceu? Pergunto, verificando imediatamente seus sinais vitais. Ele teve uma convulsão, minha mãe responde, as mãos tremendo. Durou quase 5 minutos. Tive que dar o medicamento de emergência. Gabi, você se lembra do que aconteceu? Não muito, ele diz com voz fraca. Estava assistindo TV e de repente acordei no chão com a mãe chorando. Verifico sua pressão, temperatura, reflexos.
Tudo parece normal, mas convulsões sempre são preocupantes. Vamos ter que aumentar a dose do anticonvulsivante, minha mãe declara. Vou ligar para o Dr. Pereira amanhã. Mãe, talvez seja melhor levá-lo ao hospital para fazer uns exames. Não precisa. O Dr. Pereira conhece o caso dele melhor que qualquer médico de pronto-socorro. Essa é uma discussão que já tivemos centenas de vezes. Minha mãe tem uma confiança absoluta no Dr. Pereira, o neurologista que acompanha Gabriel desde o acidente. Ela nunca aceita buscar uma segunda opinião, nunca questiona os tratamentos, nunca permite que outros médicos avaliem meu irmão. Pelo menos deixe eu ligar para o Dr. Marcos. Ele pode dar uma olhada. Helena, o Dr. Marcos é ortopedista. O Gabriel precisa de um neurologista. Na verdade, Dr. Marcos é neurologista também. Ele fez especialização em... Não. Minha mãe corta a conversa com firmeza. O Dr. Pereira cuida do Gabriel há 7 anos. Ele sabe o que está fazendo. Gabriel nos observa em silêncio, como sempre faz durante essas discussões médicas. Às vezes tenho a impressão de que ele quer dizer alguma coisa, mas nunca fala. Naquela noite, depois que todos vão dormir, fico na cozinha revisando as contas médicas do mês. É um ritual que desenvolvi. Toda semana sento com os recibos e facturas para entender exatamente para onde meu dinheiro está indo. Gabriel gasta em média R$ 4.500 por mês em tratamentos médicos. Meu salário líquido é de R$ 6.800. Sobram R$ 2.300 para todas as minhas despesas pessoais, combustível, roupas, alimentação, celular, qualquer coisa que eu queira ou precise. Meus pais contribuem com R$ 800 mensais. Eles alegam que a aposentadoria do meu pai e o trabalho da minha mãe como diarista não permitem mais do que isso. Eu nunca questionei esses números. Mas sentada ali, olhando para os recibos, uma dúvida começa a se formar na minha mente. R$ 4.500 por mês é muito dinheiro. Para onde exatamente todo esse dinheiro está indo? Pego o recibo da fisioterapia. Gabriel supostamente faz 5 sessões por semana. Mas eu sei que às terças e quintas ele fica em casa o dia todo porque eu estou aqui. Quando questiono isso, minha mãe sempre diz que ele faz fisioterapia em casa nesses dias. Há algo errado, mas não consigo colocar o dedo no que é. Na manhã seguinte, aproveito que minha mãe saiu para comprar remédios e converso com Gabriel enquanto preparo seu café da manhã. Gabi, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você realmente vai ao fisioterapeuta 5 vezes por semana? Gabriel para de mexer no celular e me olha. Por que você está perguntando isso? Só curiosidade. É que às vezes quando chego do trabalho você está aqui em casa, então. Helena, Gabriel interrompe, e sua voz tem um tom que raramente ouço. Você quer saber a verdade? Que verdade? Ele olha em direção à porta, certificando-se de que estamos sozinhos. Eu vou ao fisioterapeuta 2 vezes por semana. Às vezes 3. Nunca 5. Mas os recibos. Eu sei dos recibos. A mãe pede para o fisioterapeuta fazer recibos de sessões que não aconteceram. O mundo parece inclinar ligeiramente. Como assim? Helena, senta aqui. Gabriel indica a cadeira ao lado dele. Tem coisas que você não sabe. Que coisas? Gabriel respira fundo, como se estivesse tomando uma decisão difícil. Você lembra como foi o acidente? Claro que lembro. Você estava voltando da faculdade de ônibus. O ônibus capotou na marginal. Você bateu a cabeça e ficou em coma por 3 semanas. Quando acordou, tinha lesão na medula. Gabriel balança a cabeça lentamente. Não foi bem assim. Como assim não foi bem assim? Eu não estava no ônibus, Helena. O chão parece desaparecer debaixo dos meus pés. O que você quer dizer? Eu estava na moto do Ricardo. A gente estava voltando de uma festa. Eu estava bebendo. Ricardo também. Ricardo. O nome me traz uma memória vaga. Amigo do Gabriel da faculdade. Eu o conhecia superficialmente. Gabi, isso não faz sentido. Mamãe e papai me contaram sobre o ônibus. Eles mentiram. A palavra fica ecoando na cozinha. Mentiram. Por que eles mentiriam sobre uma coisa dessas? Gabriel olha para as próprias mãos. Porque se soubessem que eu estava bebendo e andando de moto sem capacete, o seguro não pagaria nada. E por quê? Ele hesita. Porque é mais fácil culpar você se a história for sobre você não ter me buscado na faculdade como prometeu. Me culpar? Helena, você não sabe. Eles te culpam pelo acidente. Dizem que se você tivesse me buscado como prometeu, eu não teria pegado aquele ônibus. O mundo gira ao meu redor. 7 anos. 7 anos carregando uma culpa que nem sequer fazia sentido. Mas eu ofereci para te buscar. Você disse que ia com os amigos. Eu sei. Eu lembro. Mas na versão deles, você esqueceu de me buscar e por isso eu peguei um ônibus. Gabriel, minha voz sai como um sussurro. Por que você nunca me contou isso? Porque eu estava com medo. No começo estava confuso por causa dos remédios e do trauma. Quando finalmente entendi o que estava acontecendo, já fazia meses que todo mundo acreditava na história do ônibus. E você? Ele para. E eu o quê? Você tinha assumido toda a responsabilidade. Tinha largado seus planos, mudado de emprego para ficar mais perto de casa, começado a pagar minhas contas. Como eu ia te dizer que era tudo baseado numa mentira?
Me levanto da cadeira caminhando pela cozinha como um animal enjaulado. 7 anos da minha vida. 7 anos de culpa, de sacrifício, de abrir mão de tudo. Gabriel, você entende o que isso significa? Entendo. Eu poderia ter feito faculdade no exterior. Poderia ter me casado com o Bruno. Poderia ter. Eu sei, Helena. Eu sei. A porta da frente se abre e ouvimos passos da nossa mãe voltando da farmácia. Gabriel me olha com desespero. Não fala nada ainda. Por favor, deixe eu pensar em como resolver isso. Resolver? Gabriel, isso não tem resolução. Eles mentiram para mim por 7 anos. Por favor, ele sussurra quando ouvimos nossa mãe se aproximando. Só mais um pouco. Minha mãe entra na cozinha com uma sacola de remédios. Helena, que bom que você ainda está aqui. Consegui os medicamentos novos do Gabriel. O doutora Pereira aumentou a dose do anticonvulsivante. Olho para Gabriel, que desvia o olhar. Olho para minha mãe, que sorri como se nada tivesse acontecido. Mãe, minha voz sai estranha. Posso ver a receita? Para quê? Só quero entender melhor os medicamentos que meu irmão toma. Ela hesita por um momento, mas me entrega o papel. Leio rapidamente. Doses altíssimas de medicamentos psiquiátricos, alguns que nem são indicados para lesão medular. Mãe, por que o Gabriel toma antipsicótico? O doutora Pereira disse que é para controlar a ansiedade. Mas antipsicótico não é para ansiedade. É para... Helena, você não é médica. O doutora Pereira sabe o que está fazendo. Olho novamente para Gabriel, que está pálido. Tudo começa a fazer sentido. A sonolência constante, a dificuldade de concentração, a passividade total. Meu irmão não está sendo tratado. Está sendo sedado. E eu, sem saber, venho financiando isso há 7 anos. Preciso ir trabalhar, murmuro, pegando minha bolsa. Helena, você está bem? Está com uma cara esquisita. Estou bem, mãe. Mas não estou bem. Enquanto dirijo para a clínica, sinto como se meu mundo inteiro estivesse desmoronando. Cada semáforo, cada curva, cada quilômetro me traz uma nova revelação sobre como fui manipulada todos esses anos. Como fui estúpida. Como fui cega. Na clínica, não consigo me concentrar em nada. Durante o intervalo do almoço, procuro o Dr. Marcos. Doutor, posso te fazer uma pergunta médica? Claro. É normal um paciente com lesão medular tomar antipsicótico por 7 anos? Dr. Marcos franze a testa. Depende. Que tipo de lesão? Que tipo de antipsicótico? Conto para ele sobre Gabriel, sobre os medicamentos, sobre tudo que descobri. Dr. Marcos escuta em silêncio, sua expressão ficando cada vez mais séria. Helena, isso não faz sentido do ponto de vista médico. O que você quer dizer? Lesão medular não requer medicação psiquiátrica pesada. E certamente não por 7 anos. Isso soa mais como. Como o quê? Como contenção química. As palavras batem em mim como um soco. Dr. Marcos, eu preciso de um favor. Qual? Você pode dar uma olhada no meu irmão? Oficiosamente? Helena, você quer dizer fazer uma avaliação sem o consentimento dos pais dele? Ele é maior de idade. O consentimento dele deveria ser suficiente. Dr. Marcos me observa cuidadosamente. Você suspeita de alguma coisa? Suspeito que meus pais estão mantendo meu irmão sedado há 7 anos para controlar a situação, e que estão usando isso para me manipular financeiramente. Isso é uma acusação muito séria. Eu sei. Dr. Marcos fica em silêncio por um longo momento. Se for verdade o que você está suspeitando, isso é abuso. Eu sei disso também. Helena, você tem certeza de que quer seguir esse caminho? Porque uma vez que começarmos a investigar, não tem volta. Pensa em Gabriel, zonzo e passivo há 7 anos. Pensa em mim, trabalhando como uma escrava para pagar tratamentos que talvez nem sejam necessários. Pensa em todos os sonhos que abandonei por uma culpa que talvez nem fosse minha. Tenho certeza. Então vamos começar pelo começo. Você consegue trazer o histórico médico completo do seu irmão? Vou tentar. Naquela noite, espero todos dormirem para vasculhar o quarto dos meus pais em busca dos documentos médicos do Gabriel. Encontro uma pasta grossa em uma gaveta trancada do criado mudo. A chave estava escondida embaixo de uma foto de família. O que encontro me deixa nauseada. Receitas médicas com datas alteradas. Recibos de consultas que nunca aconteceram. Exames falsos. E o pior, correspondências entre meus pais e o doutora Pereira sobre manter o paciente controlado e maximizar os benefícios do seguro. Meu irmão não é um paciente. É um produto. E eu sou a fonte de financiamento. Fotografo todos os documentos com meu celular e volto para meu quarto, tremendo. Preciso conversar com Gabriel. Preciso contar para ele o que descobri. Mas primeiro, preciso ter certeza de que estou pronta para as consequências. Porque depois de amanhã, quando mostrar essas evidências para Dr. Marcos, nada mais será como antes. Na manhã seguinte, acordo antes do despertador. São 4:30 da manhã e não consegui dormir direito. As imagens dos documentos fraudulentos ficaram rodando na minha cabeça a noite toda. Vou até a cozinha e faço um café forte. Preciso pensar, preciso planejar. Em algumas horas, vou confrontar 7 anos de mentiras e manipulação. Preciso estar preparada para qualquer reação. Helena?
Viro e vejo Gabriel na porta da cozinha, manobrando a cadeira de rodas silenciosamente. Gabi? O que você está fazendo acordado? Não consegui dormir. Você também não, né? Ele se aproxima e aceita a xícara de café que ofereço. Helena, ontem à noite eu fiquei pensando na nossa conversa. E acho que você precisa saber de mais coisas. Que tipo de coisas? Gabriel bebe um gole do café e olha pela janela da cozinha, como se estivesse reunindo coragem. Lembra quando eu comecei a fazer fisioterapia? Claro, foi logo depois que você saiu do hospital. Nos primeiros meses eu estava progredindo bem. O fisioterapeuta disse que eu tinha chances reais de recuperar algum movimento nas pernas. O quê? A xícara quase escapa das minhas mãos. Gabriel, por que você nunca me contou isso? Porque quando os pais souberam, eles mudaram de fisioterapeuta. Disseram que o primeiro era incompetente e estava me dando falsas esperanças. Mas, Gabi, se você tinha chance de recuperação. Eu sei. Sua voz está pesada. O novo fisioterapeuta, esse que eu frequento agora, não foca em recuperação. Só faz manutenção. Exercícios básicos para evitar atrofia muscular. Por que nossos pais fariam isso? Por que impediriam sua recuperação? Gabriel me olha nos olhos pela primeira vez desde que começamos a conversar. Helena, você já parou para pensar no que aconteceria com ele se eu me recuperasse? Como assim? Se eu voltasse a andar, voltaria a trabalhar. Seria independente. Não precisaria mais de cuidados especiais. Isso seria maravilhoso. Para mim e para você sim. Mas para eles. Gabriel balança a cabeça. Helena, nossos pais transformaram minha deficiência no negócio da família. O seguro, suas contribuições, os auxílios governamentais que recebem por terem um filho deficiente. Se eu me recuperasse, tudo isso acabaria. A revelação me atinge como um murro no estômago. Você está dizendo que eles deliberadamente sabotaram sua recuperação? Estou dizendo que eles têm interesse financeiro em me manter dependente. Gabriel, isso é. Busco palavras para expressar o horror que sinto. Isso é monstruoso. Helena, tem mais. Mais? Os remédios que eu tomo. Ontem à noite eu consegui pesquisar sobre eles na internet. E alguns deles podem causar fraqueza muscular e dificuldades de coordenação. Em doses altas, podem simular ou piorar sintomas neurológicos. O mundo gira ao meu redor. Você está sugerindo que... Estou dizendo que talvez minha paralisia não seja tão completa quanto todos pensam. Talvez seja mantida artificialmente. Gabriel, você tem certeza disso? Tenho certeza de que quero descobrir. Helena, eu quero parar de tomar os remédios. Quero fazer novos exames. Quero uma segunda opinião médica. Mas nossos pais nunca vão permitir. Por isso eu preciso da sua ajuda. Olho para meu irmão, realmente olho para ele. Aos 25 anos, ele deveria estar construindo uma carreira, talvez namorando, vivendo sua própria vida. Em vez disso, está sedado e dependente há 7 anos. O que você quer que eu faça? Me ajude a sair daqui. Pelo menos por alguns dias. Para fazer exames independentes, consultar outros médicos. Gabi, se fizermos isso, nossos pais vão surtar. Helena, eu prefiro lidar com a fúria deles do que passar o resto da vida me perguntando se poderia ter me recuperado. Entendo perfeitamente o que ele quer dizer. Também prefiro enfrentar a verdade, por mais dolorosa que seja, do que continuar vivendo uma mentira. Está bem, vamos fazer isso. Sério? Gabriel, ontem à noite eu descobri coisas sobre nossos pais que você nem imagina. Documentos falsificados, recibos fraudulentos, correspondência sobre manter você controlado. Isso vai muito além de mentiras sobre o acidente. Você tem provas? Tenho fotos de tudo. Gabriel fecha os olhos por um momento, processando a informação. Helena, eles transformaram nossa família em uma empresa. E você é a funcionária que financia tudo. Não por muito mais tempo. Passamos a próxima hora planejando nossa estratégia. Dr. Marcos já se ofereceu para examinar Gabriel. Preciso marcar consultas com outros especialistas. Preciso também consultar um advogado, porque suspeito que o que nossos pais fizeram pode ser crime. Uma coisa, Gabriel. Fala. Quando sairmos daqui hoje, pode ser que não voltemos mais. Eu sei. Você está preparado para isso? Gabriel olha ao redor da cozinha onde crescemos, onde passamos os últimos 7 anos numa rotina controlada pelos nossos pais. Helena, eu estou preparado para ser livre. Seja qual for o preço. Às 7 horas, nossos pais acordam e a rotina matinal começa como sempre. Minha mãe prepara o café da manhã enquanto meu pai lê o jornal. Gabriel e eu nos comportamos normalmente, mas há uma tensão no ar que espero que eles não percebam. Helena, você pode dar os remédios do Gabriel antes de sair? Minha mãe pede, como sempre. Claro, mas desta vez, em vez de dar os medicamentos, coloco-os no meu bolso. Gabriel bebe apenas água, fingindo que tomou tudo. Mãe, vou sair mais cedo hoje. Tenho alguns exames para fazer no hospital. Exames? Você está bem? Só rotina do trabalho. E eu vou sair também, Gabriel acrescenta calmamente. Tenho fisioterapia. Mas sua sessão é só à tarde. Eles mudaram o horário. Minha mãe franze a testa, mas não questiona.
Ela nunca questiona a rotina médica do Gabriel porque sempre foi ela quem controlou tudo. Gabriel e eu saímos juntos, coisa que não fazíamos há anos. Coloco a cadeira dele no carro e dirijo em direção ao hospital onde trabalho. Helena, você está nervosa? Estou apavorada. Eu também. No hospital, Dr. Marcos nos recebe em seu consultório particular. Ele já cancelou outros compromissos para nos atender. Gabriel, antes de começarmos, preciso que você entenda que este exame é confidencial. Não vou compartilhar os resultados com mais ninguém sem sua autorização expressa. Entendo. E você precisa ser completamente honesto comigo sobre seus sintomas, seu histórico médico, tudo. Doutor, há 7 anos que não sou honesto sobre nada. Hoje eu quero falar a verdade. Dr. Marcos conduz um exame neurológico completo que dura quase 2 horas. Testes de reflexos, sensibilidade, força muscular, coordenação. Gabriel responde a estímulos que não deveria responder se sua lesão fosse realmente completa. Gabriel, Dr. Marcos diz finalmente. Preciso fazer alguns exames complementares, mas baseado no que vejo aqui, sua lesão é incompleta. Você tem preservação de algumas funções neurológicas. O que isso significa? Significa que você tem potencial de recuperação. Talvez não 100%, mas significativo. Gabriel começa a chorar. 7 anos de esperanças enterradas voltando à superfície de uma só vez. Doutor, por que os outros médicos nunca descobriram isso? Helena, vocês trouxeram os resultados dos exames anteriores? Mostro as fotos que tirei dos documentos. Dr. Marcos analisa tudo cuidadosamente, sua expressão ficando cada vez mais sombria. Estes resultados foram alterados. As imagens originais mostrariam uma lesão muito menos severa. Tem certeza? Helena, eu trabalho com isso há 15 anos. Sei reconhecer falsificações. Alguém deliberadamente alterou estes exames para fazer parecer que a lesão do Gabriel era mais grave do que realmente é. Gabriel para de chorar e me olha. Helena, eles roubaram 7 anos da minha vida. E da minha também. Dr. Marcos interrompe nossa conversa. Desculpem, mas precisam entender a gravidade desta situação. O que foi feito com Gabriel constitui abuso e negligência médica. Os pais de vocês podem enfrentar acusações criminais. O que devemos fazer? Primeiro, Gabriel precisa parar imediatamente com esses medicamentos. O desmame deve ser gradual para evitar síndrome de abstinência. Segundo, ele precisa começar um programa de reabilitação adequado. E terceiro, Dr. Marcos hesita. Vocês precisam denunciar isso às autoridades. Denunciar nossos próprios pais? Helena, eles cometeram fraude, falsificação de documentos, abuso de pessoa vulnerável. Provavelmente existem outros casos. Este médico que assinou estes documentos falsos precisa ser investigado. Gabriel pega minha mão. Helena, eu quero fazer isso. Quero denunciar. Gabi, Helena, quantas outras famílias podem estar passando pela mesma coisa? Quantas outras pessoas podem estar sendo mantidas dependentes para lucro financeiro? Ele está certo. Isso vai além da nossa família. Dr. Marcos, o que acontece agora? Agora vocês decidem se querem seguir em frente. Se decidirem, eu os ajudo com toda a documentação médica necessária. Tenho contatos no Ministério Público que lidam com casos de abuso. Gabriel e eu nos olhamos. 7 anos de mentiras e manipulação se resumem a esta decisão. Queremos seguir em frente, digo. Então vamos começar. Passamos o resto da tarde no hospital documentando tudo. Dr. Marcos faz novos exames, fotografa evidências, coleta amostras de sangue para identificar os medicamentos no organismo do Gabriel. Às 5 da tarde, quando normalmente estaria voltando para casa, ligo para meu pai. Pai, Gabriel e eu não vamos voltar para casa hoje. Como assim não vão voltar? Onde vocês estão? Estamos seguros. Amanhã conversamos. Helena, o Gabriel precisa dos medicamentos dele. Vocês não podem simplesmente. Pai, o Gabriel não precisa desses medicamentos. Na verdade, eles estão fazendo mal para ele. Que absurdo! Quem disse isso? O neurologista competente. Helena, tragam o Gabriel para casa imediatamente. Não. Helena, se vocês não voltarem, eu vou chamar a polícia. Fique à vontade. Talvez seja mais fácil se a polícia vier até vocês. Desligo o telefone e me viro para Gabriel, que está pálido mas determinado. Não tem mais volta, digo. Eu sei. E não quero que tenha. Dr. Marcos nos observa com preocupação. Vocês têm onde ficar esta noite? Vou ligar para minha amiga Júlia. Ela mora sozinha e sempre me ofereceu ajuda. Gabriel, você está se sentindo bem? Algum sintoma de abstinência dos medicamentos? Um pouco de dor de cabeça, mas nada insuportável. É normal. Vou prescrever algo mais leve para ajudar na transição. E quero vê-lo novamente amanhã para monitorar como está respondendo. Júlia atende no primeiro toque quando ligo. Helena, que surpresa! Como você está? Júlia, preciso de um favor enorme. Gabriel e eu precisamos de um lugar para ficar esta noite. Claro, mas aconteceu alguma coisa? É uma longa história. Posso contar quando chegarmos? Podem vir agora mesmo. Vou preparar o sofá-cama.
Júlia mora em um apartamento pequeno mas aconchegante em Pinheiros. Quando chegamos, ela nos recebe com aquele carinho genuíno que eu havia esquecido que existia. Gabriel, há quanto tempo? Ela diz, cumprimentando meu irmão. Helena nunca te traz para sair. É complicado, Gabriel responde, e pela primeira vez em anos sua voz tem um tom de revolta em vez de resignação. Passamos as próximas 3 horas contando tudo para Júlia. Ela escuta em silêncio, sua expressão passando por choque, raiva e indignação. Helena, isso é surreal, seus pais basicamente transformaram vocês em escravos. Pior que isso, eles me transformaram em fonte de renda e transformaram o Gabriel em produto. E o mais terrível, Gabriel acrescenta, é que se não fosse por você ter questionado os recibos, eu poderia passar o resto da vida acreditando que era inválido. Meu celular toca. É minha mãe. Helena, onde vocês estão? Seu pai está desesperado. Estamos seguros, mãe. O Gabriel precisa voltar para casa. Ele tem que tomar os remédios. Mãe, conversamos amanhã. Helena, não desligue. Eu sei que você está zangada, mas... Mãe, vocês mentiram para mim por 7 anos. Mentiram sobre o acidente, falsificaram documentos médicos, mantiveram o Gabriel sedado desnecessariamente. Não é questão de estar zangada. É questão de vocês terem cometido crimes. O silêncio do outro lado é ensurdecedor. Helena, não sei do que você está falando. Mãe, eu tenho fotos de todos os documentos. Tenho as correspondências com o doutora Pereira. Tenho evidência de tudo. Nós só queríamos proteger vocês. Proteger ou lucrar? Helena, você não entende. Entendo perfeitamente. Amanhã vamos à delegacia fazer um boletim de ocorrência. Sugiro que vocês contratem um advogado. Desligo novamente, desta vez desligando completamente o telefone. Helena, Júlia diz suavemente, você tem certeza de que quer fazer isso? Denunciar os próprios pais é um passo que não tem volta. Júlia, meu irmão passou 7 anos da vida dele achando que era paraplégico quando na verdade estava sendo mantido dependente à força. Eu passei 7 anos achando que era culpada por um acidente que nem aconteceu do jeito que me contaram. Eles roubaram a juventude de 2 filhos para lucro financeiro. Que tipo de pais fazem isso? Gabriel se mexe na cadeira ajustando a posição. Sabe o que é mais louco? Eu estava começando a aceitar que passaria o resto da vida assim. Estava quase pedindo para Helena parar de pagar os tratamentos porque me sentia culpado por ela não ter vida própria. E eu estava considerando fazer um empréstimo para complementar os custos do seu tratamento, respondo. Estava disposta a me endividar ainda mais. Júlia balança a cabeça. É manipulação psicológica em um nível que eu nunca vi. Na manhã seguinte, acordamos cedo. Gabriel dormiu no sofá-cama e conseguiu passar a noite sem medicação pesada pela primeira vez em 7 anos. Como você se sente? Pergunto. Diferente. Mas... desperto? É difícil explicar. Como se uma névoa estivesse saindo da minha cabeça. Dr. Marcos havia nos dado o contato de uma promotora do Ministério Público que especializa em casos de abuso familiar. Doutora Marina Silveira nos recebe em seu escritório às 9 horas. Dr. Marcos me passou o caso de vocês por telefone, ela diz, após nos cumprimentar. É uma situação muito grave. Passamos 2 horas apresentando todas as evidências, as fotos dos documentos falsificados, os resultados dos novos exames do Gabriel, o histórico de medicação inadequada. Isto configura múltiplos crimes, doutora Marina explica. Falsificação de documentos, estelionato contra o seguro, cárcere privado mediante fraude, abuso de incapaz. E se conseguirmos provar que o doutora Pereira estava ciente da situação, temos também exercício ilegal da medicina. Qual é o próximo passo? Pergunto. Vamos abrir inquérito oficial. Precisarei que vocês prestem depoimento formal. Também vou solicitar busca e apreensão na casa dos seus pais e no consultório do doutor Pereira. Gabriel me olha. Helena, última chance de desistir. Você quer desistir? Não. E você? Também não. Então vamos formalizar a denúncia, digo para a doutora Marina. As próximas semanas passam como um furacão. A busca e apreensão na casa dos meus pais revela ainda mais documentos fraudulentos. Descobrimos que eles estavam recebendo auxílio governamental por ter um filho severamente deficiente. Benefício que não teriam direito se soubessem que Gabriel tinha potencial de recuperação. O doutor Pereira, quando confrontado, confessa que meus pais o pressionavam para manter Gabriel estável e controlado. Ele perde o registro médico e enfrenta processo criminal. Gabriel inicia fisioterapia intensiva com um novo profissional. Em apenas 3 semanas, já consegue mover os dedos dos pés. O neurologista que o acompanha agora estima que ele pode recuperar até 70% da mobilidade das pernas com tratamento adequado. Helena, ele me diz uma tarde, enquanto fazemos exercícios em casa da Júlia, você percebe que nossa vida toda mudou em menos de um mês. Percebo. Você se arrepende? Do quê? De descobrir que posso andar? De descobrir que nossos pais nos manipularam? De descobrir que você não tinha culpa de nada? De ter destruído nossa família. Gabriel para o exercício e me olha seriamente.
Helena, nossa família já estava destruída. Ela estava construída em cima de mentiras e exploração. O que fizemos foi revelar a verdade. Mas agora não temos mais família. Temos um ao outro. E desta vez baseado na verdade, não em culpa e manipulação. Meu celular toca. É um número que não reconheço. Alô, Helena? É a tia Rosa. Tia Rosa, irmã do meu pai, que mora no interior e raramente fala conosco. Oi, tia. Helena, eu soube do que está acontecendo. Seu pai me ligou desesperado. Ah, ele está dizendo que vocês estão inventando mentiras para destruir a família. Tia, não estamos inventando nada. Temos documentos que provam tudo. Helena, posso te fazer uma pergunta? Claro. Há quanto tempo você não sai de férias? A pergunta me pega desprevenida. Não sei. Faz anos. E há quanto tempo você não namora ninguém? Tia, isso não tem a ver com... Helena, eu te conheço desde que você nasceu. Você sempre foi uma menina alegre, cheia de sonhos. Nos últimos anos, toda vez que eu te via, você parecia um fantasma. Cansada, triste e sem vida. A situação era complicada. Era complicada ou vocês estavam sendo explorados? Como assim? Helena, seu primo Marcos também ficou paraplégico em um acidente há 10 anos. Sabe qual é a diferença entre a situação dele e a do Gabriel? Não. Marcos trabalha, mora sozinho, tem namorada, viaja. Claro que tem limitações, mas tem uma vida normal. Por que o Gabriel não conseguia ter isso? A pergunta fica ecoando na minha cabeça depois que desligo. Tia Rosa está certa. Outras pessoas com deficiências similares levam vidas independentes. Por que Gabriel não? Porque meus pais não permitiam. Gabriel, digo, a tia Rosa me fez pensar numa coisa. O que? Em algum momento dos últimos 7 anos você expressou vontade de trabalhar? De morar sozinho? De namorar? Gabriel fica pensativo. Várias vezes. Mas sempre que eu falava sobre isso, nossos pais diziam que eu estava tendo ideias irrealistas por causa dos remédios. Que eu precisava aceitar minha condição. Ponto. Eles te desencorajaram de qualquer tentativa de independência. Completamente. Lembra quando eu quis fazer aquele curso de informática online? Disseram que seria muito estressante para minha condição. Ponto. E quando você se interessou pela vizinha? Disseram que seria injusto com ela me relacionar sendo dependente. Ponto. Cada memória que resgatamos revela uma nova camada de controle e manipulação. Gabriel, eles não só mantiveram você dependente fisicamente. Eles destruíram sua autoestima e suas aspirações. E te transformaram na cuidadora oficial, garantindo que você também não tivesse vida própria. 2 filhos controlados e uma fonte constante de renda. Helena, como eles puderam fazer isso conosco? É uma pergunta que não tem resposta fácil. Ou talvez tenha. Algumas pessoas são capazes de qualquer coisa quando dinheiro e controle estão envolvidos, mesmo que as vítimas sejam os próprios filhos. Não sei, Gabi, mas sei que nunca mais vamos permitir que alguém controle nossas vidas assim. 3 meses depois, Gabriel consegue ficar em pé com apoio por alguns minutos. 6 meses depois, dá os primeiros passos com andador. Em 1 ano, está caminhando com bengala. Eu, pela primeira vez em 7 anos, me inscrevo em uma pós-graduação. Saio em encontros. Viajo nas férias. Compro roupas bonitas. Vivo. Meus pais são condenados por múltiplos crimes e recebem pena de prisão em regime semiaberto. O dinheiro que roubaram de mim ao longo dos anos é parcialmente recuperado através de bloqueio judicial dos bens deles. Você sente falta deles? Gabriel me pergunta um dia, enquanto caminhamos no parque próximo ao apartamento dele. Sinto falta da família que eu achava que tínhamos. Mas essa família nunca existiu de verdade. E você se arrepende de ter descoberto a verdade? Nunca. Nem eu. Gabriel agora trabalha em uma empresa de tecnologia, mora em um apartamento adaptado, namora uma colega de trabalho. Eu terminei a pós-graduação, recebi uma promoção, e estou noiva de um médico que conheci durante o curso. Às vezes ainda sonho com a vida que perdemos nos últimos 7 anos. As oportunidades que não tivemos, as experiências que nos foram roubadas. Mas quando acordo, olho para a vida que construímos depois de descobrir a verdade, e sei que fizemos a escolha certa. A verdade dói, mas a mentira mata aos poucos. E nós escolhemos viver. Capítulo 2. As ondas do escândalo. 2 anos depois da condenação dos meus pais, pensei que o pior havia passado. Gabriel estava trabalhando, eu havia reconstruído minha vida, e começávamos a nos sentir realmente livres. Mas descobri que expor uma fraude familiar dessa magnitude tem consequências que se estendem muito além da nossa casa. Helena, você viu o jornal hoje? Júlia me liga às 7 da manhã, voz tensa. Ainda não. Por quê? Saiu uma matéria sobre o caso de vocês. Página inteira. Meu estômago se contrai. Sabíamos que o caso havia ganhado repercussão quando outros pacientes do Dr. Pereira começaram a questionar seus tratamentos, mas ainda não tinha virado notícia. O que a matéria diz? O título é Família descobre fraude médica de 7 anos. Tem foto sua e do Gabriel. Desligo e corro para comprar o jornal.
A matéria é detalhada e precisa, mas ver nossa história estampada ali, para que qualquer pessoa leia, me deixa exposta de um jeito que não esperava. Gabriel, você viu? Vi. Minha chefe já me mandou mensagem perguntando se estou bem. Como você se sente? Estranho. Por um lado, bem que nossa história possa ajudar outras pessoas. Por outro, é esquisito saber que todo mundo vai ficar sabendo dos detalhes íntimos da nossa família. Durante o dia, meu telefone não para de tocar. Jornalistas, conhecidos antigos, colegas de trabalho. Todos querem saber mais detalhes, oferecer apoio, ou simplesmente satisfazer a curiosidade. Helena? Atendo uma ligação de um número desconhecido. Meu nome é Patrícia. Li a matéria sobre vocês no jornal. Ah, oi. Helena, eu acho que estou passando pela mesma situação com minha mãe. Meu coração para. Como assim? Minha mãe teve um derrame há 5 anos. Desde então, eu cuido dela e pago todos os tratamentos. Mas depois de ler sobre o caso de vocês, comecei a questionar algumas coisas. Que tipo de coisas? Os médicos dizem que ela precisa de cuidados intensivos, mas às vezes tenho a impressão de que ela está mais lúcida do que demonstra. E os custos? Helena, eu gasto R$ 6.000 por mês só com tratamentos. Patrícia, você já procurou uma segunda opinião médica? Não. Meu irmão sempre diz que seria deslealdade com o médico que a acompanha desde o início. As semelhanças com nosso caso me deixam arrepiada. Patrícia, posso te dar um conselho? Claro. Procure outro neurologista. Independente do que sua família disser, você tem direito de buscar outras opiniões. E se descobrir que é parecido com o caso de vocês, aí você decide o que fazer com a informação. Depois de desligar, fico pensando quantas famílias podem estar passando pela mesma situação. Quantas pessoas podem estar sendo exploradas por parentes que descobriram como lucrar com a dependência de outros. Gabriel chega do trabalho naquela noite com uma expressão preocupada. Helena, conversei hoje com o advogado do escritório onde trabalho. Sobre o quê? Ele disse que com a repercussão do caso, é possível que outras pessoas queiram processar nossos pais por danos morais. Como assim? Pessoas que doaram dinheiro para os tratamentos do Gabriel baseadas nas mentiras que nossos pais contavam. A igreja, por exemplo. Os vizinhos que fizeram rifas para ajudar. Nunca havia pensado nisso. Durante 7 anos, meus pais angariaram doações de pessoas bem-intencionadas que acreditavam estar ajudando Gabriel. Toda essa ajuda foi baseada em mentiras. Gabriel, você acha que devemos procurar essas pessoas para explicar? Não sei. O advogado disse que tecnicamente não somos responsáveis pelas mentiras dos nossos pais, mas moralmente. Moralmente as pessoas merecem saber a verdade. É o que eu penso também. No domingo seguinte, decidimos ir à igreja onde nossa família frequentava. Não íamos lá desde que descobrimos a verdade, mas sentimos que era importante conversar com o pastor Roberto e com a comunidade. Helena, Gabriel, pastor Roberto nos recebe com surpresa e alegria genuína. Como é bom vê-los! E Gabriel, que transformação! Você está caminhando. Pastor, precisamos conversar com o senhor. Claro, claro. Venham ao meu escritório. Passamos 1 hora contando toda a verdade para pastor Roberto. Sua expressão vai da incredulidade à raiva e finalmente à tristeza profunda. Vocês estão me dizendo que todas as campanhas que fizemos, todo o dinheiro que arrecadamos, foi baseado em mentiras. Gabriel completa. Pastor, nossos pais enganaram toda a comunidade. Mas por quê? Por que fariam isso? Dinheiro e controle, respondo. Eles transformaram a deficiência do Gabriel em fonte de renda. Pastor Roberto fica em silêncio por um longo momento. Vocês sabem quanto a igreja arrecadou para o Gabriel ao longo desses anos? Não. Aproximadamente R$ 80.000. Gabriel e eu nos olhamos, chocados. Não fazíamos ideia de que o valor era tão alto. Pastor, queremos devolver esse dinheiro. Vocês não têm essa obrigação. Temos sim, Gabriel interrompe. Pode não ser obrigação legal, mas é obrigação moral. Mas vocês têm condições de devolver tudo? Temos o dinheiro que recuperamos judicialmente dos nossos pais. Pelo menos parte dele pode ir para isso. Pastor Roberto nos observa com admiração. Vocês percebem que isso é muito raro? Filhos assumindo responsabilidade pelos erros dos pais? Pastor, nossa comunidade nos apoiou por 7 anos baseada em mentiras. Essas pessoas merecem seu dinheiro de volta. E se elas não quiserem receber? Então usem para ajudar famílias que realmente precisam. Saímos da igreja com um acordo. Faríamos uma apresentação para a comunidade no domingo seguinte, contando toda a verdade e oferecendo restituição. Helena, Gabriel diz no carro, você percebe o que estamos fazendo? Estamos assumindo responsabilidade por coisas que não fizemos. Exato. E você se arrepende? Não. Você? Também não. Acho que é a única forma de realmente nos libertarmos do que nossos pais fizeram. Na semana seguinte, preparo a apresentação mais difícil da minha vida. Como explicar para pessoas que nos amaram e apoiaram que elas foram enganadas por 7 anos? Como pedir perdão por mentiras que não contamos? Júlia me ajuda a ensaiar. Helena, lembra que você também foi vítima.
Vocês não têm que se desculpar por terem sido manipulados. Mas Júlia, essas pessoas deram dinheiro que não tinham, organizaram eventos, se preocuparam com a gente. Elas merecem a verdade e uma explicação. Você está certa. Só não se responsabilize por coisas que não fez. No domingo a igreja está mais cheia do que o normal. A notícia de que iríamos falar se espalhou pela comunidade. Vejo rostos conhecidos, pessoas que foram parte da nossa vida por anos. Irmãos, Pastor Roberto inicia, Helena e Gabriel Reed vieram hoje para compartilhar algo importante conosco. Levanto e vou ao púlpito, Gabriel ao meu lado. Minha voz treme no início, mas ganha força conforme continuo. Durante 7 anos, vocês apoiaram nossa família com amor, oração e doações financeiras. Vocês fizeram isso acreditando em uma versão dos fatos que não era completamente verdadeira. Murmúrios percorrem a igreja. Vejo expressões de confusão e preocupação. Hoje descobrimos que meus pais mentiram sobre muitas coisas relacionadas ao acidente do Gabriel e às suas necessidades médicas. Passo os próximos 20 minutos contando toda a verdade. O acidente real, a manipulação médica, a fraude financeira. Quando termino, a igreja está em silêncio absoluto. Queremos devolver todo o dinheiro que foi doado baseado nessas mentiras, Gabriel diz, sua voz clara e firme. Sabemos que isso não desfaz o que aconteceu, mas é o que podemos fazer. Dona Maria, uma senhora que sempre foi especialmente carinhosa conosco, levanta a mão. Posso falar? Claro, Dona Maria. Vocês também foram enganados. Por que se sentem responsáveis por devolver o dinheiro? Porque vocês deram esse dinheiro por nossa causa. Mesmo que não soubéssemos da verdade na época, agora sabemos. E não podemos ficar com dinheiro que foi doado baseado em mentiras. E seus pais? Eles vão devolver a parte deles? Nossos pais estão cumprindo pena de prisão. O pouco que eles tinham foi bloqueado judicialmente. Senhor João, que organizou várias rifas para Gabriel, se levanta. Helena, Gabriel, vocês são pessoas de caráter. Seus pais erraram, vocês não. Aceitem nosso perdão e sigam em frente. Senhor João, agradecemos o perdão, mas ainda queremos devolver o dinheiro. E se nós não quisermos receber? Gabriel responde, então pedimos que usem para ajudar famílias que realmente estejam passando necessidade. Pastor Roberto se levanta. Irmãos, que tal votarmos? Quem concorda que o dinheiro seja devolvido para Helena e Gabriel, levante a mão. Nenhuma mão se levanta. Quem concorda que o dinheiro seja usado para criar um fundo de ajuda para famílias necessitadas da comunidade, administrado pela igreja, levante a mão. Todas as mãos se levantam. Gabriel e eu nos olhamos, emocionados. Nossa comunidade não só nos perdoou como transformou nossa oferta de restituição em algo positivo. Então está decidido, o pastor Roberto anuncia. O valor será usado para criar o Fundo de Solidariedade Familiar, para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade. Depois do culto, somos cercados por pessoas que querem nos abraçar, oferecer apoio, contar suas próprias histórias de manipulação familiar. Vocês sabem que fizeram a coisa certa, Dona Maria me diz, segurando minhas mãos. Mesmo sendo difícil. Dona Maria, vocês é que fizeram a coisa certa. Nos perdoaram quando não precisavam. Helena, filho, família não é só sangue. É escolha. Vocês escolheram fazer o certo mesmo quando era difícil. Isso faz de vocês família nossa. Saímos da igreja com uma sensação de leveza que não sentíamos há meses. O peso da culpa pelos erros dos nossos pais finalmente havia saído dos nossos ombros. Gabriel, como você se sente? Livre. Pela primeira vez em anos, realmente livre. Eu também. Mas nossa jornada ainda estava longe do fim. Nas semanas seguintes começamos a receber contatos de outras pessoas que suspeitavam estar em situações similares. Patrícia, que havia ligado após ler a matéria no jornal, descobriu que sua mãe estava sendo mantida mais dependente do que necessário através de medicação excessiva. Helena, ela me liga, chorando, você estava certa. Procurei outro médico. Minha mãe não precisa de metade dos remédios que toma, e alguns dos tratamentos que pago nem são recomendados para o quadro dela. O que você vai fazer? Confrontar meu irmão. Ele estava coordenando tudo, igual seus pais faziam. Quer conversar pessoalmente? Posso te dar algumas dicas de como abordar a situação. Você faria isso? Claro. Começamos a perceber que nosso caso não era isolado. Dr. Marcos me procura um dia no hospital. Helena, tenho recebido vários pacientes questionando tratamentos de longo prazo que não fazem sentido. Acho que o caso de vocês está abrindo os olhos das pessoas. Isso é bom ou ruim? É ótimo. Significa que outros casos de abuso médico estão sendo descobertos. Dr. Marcos, você acha que devíamos fazer alguma coisa? Formalizar algum tipo de apoio para essas pessoas? Na verdade, estou pensando em propor para o hospital a criação de um grupo de apoio para famílias que descobriram estar sendo exploradas por parentes. Sério? Você e Gabriel topariam coordenar algo assim? A ideia me anima e me aterroriza ao mesmo tempo. Seria como? Terapia em grupo? Mais como orientação e apoio mútuo. Pessoas compartilhando experiências, estratégias para lidar com as consequências emocionais e legais. Vou conversar com Gabriel.
Gabriel fica entusiasmado com a proposta. Helena, se nossa história pode ajudar outras pessoas a se libertarem, acho que vale a pena. Mas você percebe que isso significa revisitar nossa experiência constantemente? Percebo. E você? Também. Mas talvez seja a forma de dar sentido a tudo que passamos. 3 meses depois, realizamos o primeiro encontro do grupo de apoio a vítimas de exploração familiar. 7 pessoas comparecem, todas com histórias assustadoramente similares à nossa. Tem Patrícia, que descobriu que o irmão estava superfaturando os cuidados da mãe. Tem Carlos, que mantinha o pai em um estado de dependência desnecessário para continuar recebendo sua aposentadoria. Tem Ana, que descobriu que a irmã estava simulando sintomas de depressão para que ela pagasse todas as contas. O padrão é sempre o mesmo, observo durante nosso terceiro encontro. Alguém vulnerável é mantido dependente, e um familiar assume o controle financeiro usando culpa e manipulação emocional. E sempre tem um cúmplice médico, acrescenta Patrícia. Alguém que assina receitas e atestados sem questionar. Gabriel, que agora caminha sem apoio, compartilha sua perspectiva. Para quem está sendo mantido dependente, é difícil questionar porque você realmente se sente frágil. Os remédios, o isolamento, a constante mensagem de que você é incapaz. Isso mexe com sua percepção da realidade. E para quem está pagando, continuo, é difícil questionar porque você se sente culpado. Como se não cuidar fosse abandono. Ana, que descobriu que a irmã estava fingindo depressão, fala pela primeira vez. O pior é que ainda me sinto culpada. Mesmo sabendo que era mentira, uma parte de mim pensa, e se ela realmente precisasse e eu a abandonei? É normal, Gabriel responde. Levei meses para parar de me sentir culpado por não ter aceitado minha condição como nossos pais queriam. Como vocês lidam com a culpa? Pergunta Carlos. Terapia individual, respondo. E lembrando constantemente que não somos responsáveis pelas escolhas dos outros, nem pelos crimes deles. 6 meses depois, nosso grupo cresceu para 15 pessoas. O hospital decidiu formalizar o programa, oferecendo apoio psicológico profissional além das reuniões de compartilhamento. Helena, Dr. Marcos me chama em seu consultório, quero te propor algo. O que? Que tal escrever um livro sobre essa experiência? Sua história e as histórias do grupo? Um livro? Acho que poderia ajudar muito mais pessoas. E poderia ser uma fonte de renda também. Não sei se estou pronta para isso. Pense no assunto. Não precisa decidir agora. Naquela noite converso com Gabriel sobre a proposta. Eu toparia, ele diz. Nossa história precisa ser contada, mas só se você se sentir confortável. Gabi, você não acha que já expusemos nossa família o suficiente? Helena, nossa família se expôs quando decidiu cometer crimes. A gente só está contando a verdade. Se nossos pais lerem, eles sabem o que fizeram. Não vamos contar nada que não seja verdade. Passo semanas pensando na proposta. Finalmente decido aceitar com uma condição. Parte dos lucros do livro irá para um fundo de apoio a vítimas de exploração familiar. Perfeito, Dr. Marcos concorda. Vou te colocar em contato com uma editora. Escrever o livro é um processo doloroso mas catártico. Cada capítulo me força a revisitar momentos difíceis, mas também me ajuda a processar tudo o que aconteceu. Gabriel contribui com sua perspectiva, e incluímos depoimentos anônimos de membros do nosso grupo de apoio. O livro é lançado 1 ano depois com o título O Preço da Mentira. Como descobrimos que nossa família nos explorava? A resposta é imediata e avassaladora. Helena, o livro está na lista dos mais vendidos, nossa editora me liga, animada. Sério? E temos pedidos de entrevistas em vários programas de TV e rádio. A exposição me deixa nervosa, mas Gabriel me convence de que vale a pena. Helena, cada pessoa que descobrir sua própria situação de exploração por causa do nosso livro justifica qualquer desconforto que possamos sentir. As entrevistas são difíceis. Reviver a história publicamente e responder perguntas pessoais. Lidar com julgamentos de pessoas que não entendem nossa decisão de denunciar os próprios pais. Mas Helena, pergunta a apresentadora de um programa matinal, vocês não acham que destruíram sua família por dinheiro? Nossa família já estava destruída. Gabriel responde antes que eu possa falar. Ela estava construída em mentiras e exploração. O que fizemos foi revelar a verdade. Mas seus pais estão presos. Nossos pais cometeram crimes, respondo. Durante 7 anos. A prisão é consequência das escolhas deles, não das nossas. Não sentem culpa. Sentimos culpa por ter demorado tanto para descobrir a verdade, Gabriel diz. Mas não por tê-la revelado. O impacto do livro supera nossas expectativas. Recebemos centenas de cartas e e-mails de pessoas que se identificaram com nossa história. Algumas descobrem estar em situações similares, outras encontram coragem para questionar relacionamentos familiares abusivos. Helena, leio uma carta em voz alta para Gabriel. Tenho 45 anos e há 20 anos cuido da minha mãe que tem demência. Depois de ler seu livro, comecei a questionar algumas coisas. Por que minha mãe sempre melhora quando meu irmão não está por perto? Por que ela só fica confusa quando ele está presente? Procurei um geriatra diferente e descobri que ela não tem demência.
tem depressão causada por medicação inadequada. Meu irmão estava recebendo a aposentadoria dela e me fazendo pagar todos os custos médicos. Obrigada por me ajudarem a abrir os olhos. Gabi, cartas como essa me fazem sentir que tudo valeu a pena. Para mim também. 2 anos após o lançamento do livro, nosso grupo de apoio virou uma ONG formal. Oferecemos orientação jurídica, apoio psicológico e acompanhamento médico para vítimas de exploração familiar. O fundo criado com os lucros do livro já ajudou mais de 200 famílias. Helena, nossa coordenadora administrativa, me procura. Recebemos uma proposta interessante. Que tipo de proposta? O Ministério da Saúde quer que desenvolvamos um protocolo nacional para a identificação de possíveis casos de exploração familiar em ambientes médicos. Como assim? Treinar profissionais de saúde para reconhecer sinais de que um paciente pode estar sendo mantido dependente desnecessariamente. Isso seria incrível. Vocês topariam liderar o projeto? Gabriel e eu nos olhamos. 3 anos atrás, éramos vítimas de um esquema de exploração familiar. Agora estamos sendo convidados para ajudar a criar políticas públicas para prevenir que outras pessoas passem pelo mesmo. Topamos, respondemos juntos. A vida tomou rumos que nunca imaginamos. Gabriel trabalha meio período na empresa de tecnologia e meio período em nossa ONG. Eu continuo como fisioterapeuta, mas agora também coordeno programas de prevenção de abuso familiar. Helena, Gabriel me diz uma manhã, enquanto tomamos café no apartamento dele, você lembra quando achávamos que nossa vida tinha acabado? Lembro. Você achava que nunca ia andar, eu achava que nunca ia ter vida própria. E agora olha só, você está noiva, eu estou namorando, temos trabalhos que amamos, ajudamos outras pessoas. E descobrimos que somos muito mais fortes do que pensávamos. Você se arrepende de alguma coisa? Penso na pergunta. Me arrependo de ter demorado tanto para questionar. Me arrependo de ter perdido tantos anos. Mas não me arrependo de ter buscado a verdade. Nem eu. E você? Se arrependente de alguma coisa? Me arrependo de ter ficado tanto tempo em silêncio. De não ter contado a verdade sobre o acidente desde o início. Gabi, você era jovem e estava assustado. Eu sei. Mas ainda me arrependo. O importante é que falamos a verdade quando pudemos. Helena, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você perdoa nossos pais? A pergunta me pega desprevenida. Não sei. Ainda estou processando isso. Eu também. Algumas vezes acho que perdoo, outras vezes sinto raiva. Acho que é normal. Eles são nossos pais, mas também nos fizeram muito mal. Helena, eles escreveram uma carta. Como assim? Da prisão. Chegou ontem. Gabriel me entrega uma carta ainda lacrada. Meu nome está escrito na frente com a caligrafia familiar do meu pai. Você vai ler? Pergunta Gabriel. Não sei. Você quer que eu leia? Acho que sim. Mas junto. Está bem. Abro a carta com mãos tremendo ligeiramente. A letra do meu pai preenche 2 páginas inteiras. Helena e Gabriel. Sabemos que vocês provavelmente não querem saber de nós, mas precisamos escrever esta carta. Durante estes anos na prisão, tivemos muito tempo para pensar no que fizemos. Sabemos que não há desculpa para nossas ações. Sabemos que machucamos vocês de formas que talvez nunca possam ser reparadas. Quando o acidente do Gabriel aconteceu, entramos em pânico. As contas médicas, a perspectiva de cuidar de um filho deficiente para sempre, o medo de perder nossa casa. Fizemos escolhas desesperadas. Primeiro, mentimos sobre o acidente para proteger o seguro. Depois, quando percebemos quanto dinheiro conseguíamos arrecadar com a história da irmã dedicada, continuamos mentindo. Não estamos tentando justificar. Sabemos que o que fizemos foi errado. Roubamos anos da vida de vocês. Roubamos a chance de recuperação do Gabriel. Roubamos sua juventude, Helena. Vimos na televisão o trabalho que vocês estão fazendo ajudando outras famílias. Estamos orgulhosos de quem vocês se tornaram, apesar de nós. Não esperamos perdão. Não merecemos. Só queríamos que soubessem que sabemos o que fizemos e que lamentamos profundamente. Com amor e arrependimento. Papai e mamãe. Gabriel e eu ficamos em silêncio por um longo tempo depois de ler a carta. O que você achou? Ele pergunta finalmente. Não sei. Parte de mim fica aliviada que eles reconheçam o que fizeram. Parte de mim ainda está com raiva. É exatamente como me sinto. Gabriel, você quer responder? Talvez. Mas não agora. Preciso processar isso primeiro. Eu também. Guardamos a carta em uma gaveta. Talvez um dia tenhamos algo para dizer de volta. Talvez não. Mas pela primeira vez eles reconheceram a verdade sobre o que fizeram. E por enquanto, isso é suficiente. Nossa história continua se desenrolando. Há feridas que ainda estão cicatrizando, relacionamentos que ainda estamos reconstruindo. E um futuro que ainda estamos aprendendo a imaginar sem o peso das mentiras do passado. Mas uma coisa sabemos com certeza, a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre vale mais que a mentira mais confortável. E escolhemos viver na verdade. Se essa história tocou vocês de alguma forma, por favor deixem um like e se inscrevam no canal para mais histórias de superação e justiça.
Seus comentários e apoio fazem toda a diferença para outras pessoas que podem estar passando por situações parecidas. Até a próxima história!